Vamos lá, primeiro ano. Capítulo 5 aí, estruturas da Terra, tá ok? A gente vai ver quantas estruturas, né, e quantas partes do nosso planeta ele é formado, mas também, como vocês já estão visualizando aí, a gente vai ver um pouco da história, né, como foi o processo de formação do nosso território, beleza? Então, logo no primeiro subtítulo, nós temos as eras geológicas, esse período de formação do nosso planeta. As eras são divididas em pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e o cenozoico. Tá? Dentro do paleozoico, mesozoico e cenozoico nós teremos períodos, tá? Mas o principal é sabermos os principais acontecimentos, né, e quanto tempo isso levou. Tá? Então a gente inicia o pré-cambriano por volta de 4 milhões e meio de anos, bilhões e meio de anos, e vai até mais ou menos 600 milhões de anos. Tá? Nesse período a gente teve a formação. Então tivemos a formação da superfície terrestre, né, os oceanos, a Terra, né, se resfriou, os primeiros seres vivos surgiram, seres unicelulares, e posteriormente também primeiros invertebrados. Tá? Já no Paleozoico, dividido, né, nos períodos Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano e Carbonífero, nós vamos ter o surgimento das plantas, né? Então, principalmente a vida terrestre começa a se desenvolver, a extinção, né, desses seres unicelulares chamados trilobitas, e se forma o primeiro grande continente, né, o Pangeia. Também nesse período, que vai de 600 milhões a 286 milhões de anos, foram formadas as primeiras reservas de carvão mineral. Tá? Já no período Mesozoico, entre 245 e 144 milhões de anos, com os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, principalmente, né, a gente tem o surgimento dos mamíferos e dos dinossauros. Tá? Esses dinossauros entram em extinção também dentro do próprio período Mesozoico, e além disso, o Pangeia, né, o grande continente, ele começa a se dividir. Tá? Já na última era, a Cenozoica, é quando há a explosão da vida dos mamíferos. Né? Então, primeiro começa a proliferação dos mamíferos e os primeiros primatas. Tá? Tudo isso entre 66 e 23 milhões de anos, tá? Com o Paleogeno e Neogeno. Já no Cenozoico quaternário, a gente começa, né, de 2 milhões e meio de anos até os dias atuais, como principal acontecimento, o surgimento dos seres humanos, o início e fim das eras de gelo, né, e a expansão da civilização humana. Beleza? Seguindo o nosso estudo, temos aí como segundo subtítulo, né, a estrutura interna da Terra. A Terra, a gente pode comparar até ela com um ovo, né, onde a superfície ou a crosta seria a casca, né, que varia aí de 0 a 40 quilômetros de espessura. Abaixo dessa crosta, o manto, ele é subdividido em manto superior, manto inferior, né, que vai de 40 a 2.890 quilômetros. E depois nós temos o núcleo externo e o interno. Tá? Núcleo externo entre 2.890 e 5.150 km, e o núcleo interno entre 5.150 e 6.370 km. Como estávamos falando ali nas eras, né, o surgimento do supercontinente, o que vai comprovar esse supercontinente é o próximo subtítulo, né, a teoria da deriva continental de Alfred Wegener, né? Essa teoria surgiu no início do século XX, ao observar que os continentes eram um verdadeiro quebra-cabeça, né? E isso é comprovado a partir dos fluxos, né, de magma no interior da Terra, empurrando as chamadas placas tectônicas, que é uma camada, né, de magma resfriado, que são totalmente divididos, né, em relação à estrutura, né, da Terra, e se movimentando em diferentes direções.